painel Por Trás das Grandes Marcas. Para mediar, eu convido a Ana Queiroz, que é sócia executiva da Mundo Real, soluções de marketing no presente para construir futuro, e da River, aceleradora de negócios. Convido para compor a mesa Urbano Sampaio, CEO da Zygon, sócio e fundador da Black Edge Network, especialista em comunicação com o mercado pela ESPM São Paulo. Convido também o Will Brandão, Content Manager da California Media House, integrante do consórcio DOCA1, Polo da Economia Criativa de Salvador. Bem-vindo! E para fechar a mesa, eu chamo o Lucas Guerra, que é designer, consultor de estratégia e graduando em Publicidade e Propaganda pela ESPM São Paulo. Tudo bem, gente? Boa tarde. Prazer grande estar com todo mundo aqui. Bem-vindo aos nossos queridíssimos companheiros aqui de painel. Vamos começar aqui os trabalhos para iniciar sobre um painel sobre construção de marcas, né? E por trás das marcas fortes, das grandes marcas. Eu queria começar dizendo que construção de marca é para os fortes, né? Quem já trabalha com isso já deve saber bastante. Quem ainda não trabalha, bem-vindo, esse é o nosso mundo. E eu digo que para construir marca a gente precisa de três ênsias, né? Persistência, frequência e persistência, frequência, meu Deus, e o último, insistência, né? Disse isso a vida inteira para todos os meus chefes, porque a tentação de você estar indo por um caminho e alguma coisa acontece e você muda gratuitamente por uma moda ou porque aquele caminho está um pouco mais difícil, né? Ele é muito tentador. E quem não está na condução de um processo de marketing através de uma estratégia, de um posicionamento super claro, né, que responde aos objetivos da empresa, que está super alinhado à estratégia do negócio, tende a desviar um pouco. Então, a gente precisa realmente de frequência, persistência e insistência. E, para a gente começar aqui o nosso debate, antes, né, quando a gente vivia num mundo menos complexo e com menos alternativas, com menos possibilidades e com menos excesso, nesse caso, era bem mais fácil, né? Então, a gente tinha ali aqueles 4 P's bem organizados, tudo alinhadinho. A gente tinha um super plano de mídia, né? E quem vem do mundo que era mais off do que o plano de mídia, a gente já sabia ali, aquela estratégia era uma equação muito mais simplificada e muito mais fácil do que é hoje. E hoje a gente vive num mundo altamente complexo, não linear, né? Confuso, não compreensível. Enfim, a gente vive no mundo VUCA, no mundo BANI, e torna tudo realmente muito mais desafiador do que sempre foi. E aí, para a gente começar aqui os trabalhos e eu passar a bola para os meninos, eu começaria perguntando ao Urbano, hoje, como é que ele vê os grandes desafios para a gente construir uma marca, consolidar marca num mundo tão complexo e tão cheio, tão desafiador como a gente vive hoje. Primeiro, boa tarde. Obrigado ao Screen aí pelo convite, pela participação, da presença de todo mundo. A Aninha já deu uma prévia, assim, né? Já deu a diretriz aí, então fica agora mais fácil. Eu quero primeiro lembrar uma das palestras que a gente teve ontem aqui no Screen, né? Porque o Screen, como marca, também está se construindo, né? A gente tem aqui um festival, que é o festival mais importante de criatividade e inovação, mas é uma eterna construção, né? Se o WhatsApp todo dia tem atualização, se o Google não está pronto, não é a gente que vai estar com alguma coisa acabada, definida e pronta para oferecer para o mercado. Então, assim, numa das palestras que a gente teve ontem, falando de acessibilidade, que já é uma provocação também para o próprio Screen, né? Então, eu vou seguir o rito do que eu aprendi ontem, né? E vou me apresentar. Eu sou Urbano Sampaio, sou o CSO da Zygon, não sou o CEO está ali sentado, porque ela me apresentou como CEO, né? Sou um homem branco, de cabelo crespo, estou calçando aqui um tênis bege, vestindo uma calça azul, uma camisa branca
off, com algumas listrinhas, um colar no pescoço. E essa dica de ontem, quando eu recebi isso, né, que também já é uma dica para o próprio Screen, né, para a gente fazer isso daqui para frente, né, ter essa preocupação, ter esse olhar atento, na minha cabeça veio logo uma oportunidade para a marca também, né? Então, quando a gente vai se apresentar, eu posso falar assim, eu estou usando um tênis bege da Cariúma, que é uma marca brasileira, que tem uma fábrica na China e a base é na Tailândia. Eu estou vestindo uma calça azul da Richard, que é uma marca do Rio de Janeiro, estilo meio praieiro. A camisa é da Soldila, uma marca baiana, que gosta muito de exaltar esse orgulho de ser baiano, é uma marca bem bacana. Estou usando aqui um colar, uma biojoia, da Gabriela Lisboa. Ou seja, assim, cada coisa que a gente fica atento pode vir uma oportunidade, inclusive, para a gente estar falando sobre marcas e ajudando a construir as marcas, né? Então, te respondendo assim, eu acho que tem aquelas marcas que são camisa por dentro da calça, né? Então tem que ser tudo comportadinho. E tem as marcas mais ousadas, as marcas que se atrevem a dar um passo que nunca ninguém deu. As marcas que têm que fazer esse trabalho mais estruturado, né, eu vejo que tem 3 níveis de estratégia na construção de marca. Tem a estratégia de negócio, tem a estratégia de marca propriamente dita e a estratégia de comunicação. Isso fica claro se a gente pegar alguns exemplos, né? Por exemplo, Facebook, Meta, né? Então você tem lá uma plataforma, uma rede social, que ali define qual é a estratégia de negócio da empresa. Aí você tem uma estratégia de marca, propriamente dita, onde o Facebook tenta se posicionar com alguns diferenciais, com a rede social que mais cresce, ou mais tem gente, ou faz isso e aquilo outro. E, quando a gente chega na parte da comunicação, tem um jeito, Mark Zuckerberg, de comunicar, né? Então, a estratégia de comunicação está muito focada na figura do CEO da Meta. Então, tem esses 3 níveis assim que eu acho que, numa construção de marca, a gente tem que respeitar. É o dever de casa, a estruturação mais conceitual. Mas tem a ousadia, né? Tem aquilo que eu chamo de hackear a marca. Assim. Então, o que é que a marca pode fazer para poder aparecer de um jeito diferente, dentro desse seu próprio universo, mas que a gente consiga ter uma visibilidade, a gente consiga ser um ponto fora da curva, a gente consiga conversar e ter uma resposta do público altamente diferenciada, com mais engajamento, com todas essas métricas que a gente acompanha, principalmente no mundo digital, né? E aí, só um exemplo para materializar e passar a bola. Há alguns anos, a Coca-Cola pegou uma frase, uma expressão pejorativa, que é essa Coca-Cola é Fanta, né? Que foi muito usado para... Talvez vocês já conheçam esse case, né? Ficou famoso. E essa expressão ela é usada para poder falar assim, esse cara não é homem, ele é homossexual, né? Então, eles pegaram isso e hackearam a própria marca. Então, eles pegaram uma latinha de Coca-Cola na Parada Gay de São Paulo, e dentro da latinha de Coca-Cola eles colocaram Fanta. E aí passaram esse produto, que parecia Coca-Cola, mas era Fanta, para uma série de influenciadores ligados à causa, ao movimento LGBTQIA+, né? Todo mundo adorou, que maravilha, tal, super engajamento, tal. Ou seja, a própria Coca-Cola, a própria Fanta faz um deslocamento de marca para poder dialogar com um público específico que tem tudo a ver com aquilo que ela leva enquanto universo de marca, enquanto proposta, enquanto valores, e traz para perto, para conversar, um público que é, para a Coca-Cola, um público muito importante. Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que tem que ter o trabalho, o dever de casa, de estruturar estrategicamente nesses 3 níveis, mas eu acho que a gente tem que estar muito atento a esses movimentos de marca, principalmente a capacidade que as marcas devem ter para poder se hackearem.
para ajudar na diferenciação, né? Porque no mundo de tanto excesso, desde que pertinente, é sempre muito bem-vindo, né? Uma ousadia, ideias mais corajosas que dão um frio maior na barriga, mas aí a gente faz um check, né? Se está ferindo algum valor, se está ferindo alguma premissa, né? Da empresa, da marca, e aí, dando tudo ok, a gente deve seguir em frente. Falando de movimentos mais recentes, né, na construção de marca, a gente tem o famosíssimo e em alta crescente, o branded content. E aqui a gente tem um super especialista na área, né, que é o Will. E aí, Will, a gente queria ouvir um pouco de você. Como é que você está vendo esse movimento, né? A utilização do branded content na construção de marcas? Como é que você está vendo esse encaixe, né? Entendo que horas o encaixe tem mais sinergia, horas ainda nem tanto, a gente está num processo evolutivo, mas você que está tão inserido nesse contexto e vivendo tão de perto, queria ouvir você um pouco nesse sentido. Boa tarde, obrigado pela pergunta, Ana. Obrigado ao Screen Festival pelo convite, estar aqui é uma felicidade, essa plateia toda e o pessoal que está vindo pela internet. É muito gratificante estar aqui para trocar essa ideia com vocês. Gente, eu sou o Will Brandão, trabalho com gestão de projetos de conteúdo na California Media House, que é um spin-off especializado em branded content da agência Califórnia. E nós somos o grupo, né? Fazemos parte do consórcio DOCA1, que é o Polo da Economia Criativa em Salvador, que está se anunciando. Acho que em 2023 a coisa vai começar a acontecer de verdade. A gente vai trabalhar na base da cadeia produtiva para a economia criativa na cidade, né? E estamos no Festival de Criatividade. A gente não pode deixar de falar também da economia criativa. E o Screen Festival é um festival que toda a classe espera durante todo o ano, né? Mas nós, lá no DOCA, estamos também construindo um festival que teve sua primeira edição esse ano. É um festival que já acontece, é um festival internacional que veio de São Paulo, acontece em diversas cidades no mundo, que é o World Creativity Day. E nós o convertemos em World Creativity Festival. Então, Salvador, hoje, tem 2 festivais de criatividade, um no primeiro semestre, que acontece em abril, e outro no segundo semestre, né? Então, isso é muito bom. O nosso é mais voltado ao grande público, é mais voltado a ter atividades mais de entretenimento também. E o Screen traz essa coisa de pensar melhor as coisas, mais com esse recorte do marketing, né? Mas, gente, nesse mundo de hoje, com tudo que aconteceu, com as redes sociais, com as tecnologias popularizadas na mão de todos, com os devices e com os acessos, os aplicativos cada vez mais livres e criando os novos recursos, hoje todo mundo é um publisher, né? Todo mundo produz conteúdo, todo mundo tem o seu canal, que seja um Instagram, que seja um canal do YouTube, mas somos todos potenciais produtores de conteúdo. E essa tendência toda na publicidade, né, fez o que a gente tinha como ideia de público-alvo se converter a uma relação diferente. A gente entende que, na verdade, hoje, as marcas também precisam ser publishers, porque as marcas precisam alimentar essa relação com a sua audiência, com o seu público, e esse público-alvo ele se converte em audiência. Hoje em dia, a gestão principal das marcas e a gestão principal em todas as atitudes que as marcas têm é em se relacionar com a sua audiência, em fazer criar uns elos de fidelidade, criar elos que as pessoas se identifiquem pelo lifestyle, pelas causas, por um grande universo de outros temas que não é a venda ou aquele produto específico. Então, tem todo um arcabouço de atravessamentos entre tudo que uma marca traz e qual é o emblema dessa marca hoje em dia. E o branded content, né, o conteúdo de marca, ele é estratégico para as marcas que
que querem estar no game, que não querem ser extraídas ou excluídas do game principal, né? Então, todas as grandes marcas hoje, as grandes marcas já perceberam isso e trabalham branded content. É claro que tem marcas mais ousadas e marcas mais... tem marcas pioneiras, né? E marcas que são ainda de uma forma mais conservadora, mas até os bancos tradicionais já perceberam isso, né? Então, a gente acredita que quem não se insere nessa relação com a criação de uma audiência, com a alimentação dessa audiência, perde um pouco esse bonde de cultivar isso e de criar aquela relação mais fiel, que hoje se vem através do conteúdo, né? Tem um caso da Red Bull, que há 10 anos atrás, talvez, que criou a TV Red Bull e entendeu que o assunto deles era esporte radical, sobretudo, né? E começou a trabalhar muito esse tipo de conteúdo. E as media houses, os content places, os content parks, hoje todas as marcas investem nisso ou fazem relações com agências de publicidade que possam trazer isso para eles. E o case do Red Bull é um caso claro de que isso funciona. É pioneiro, é um caso que isso funciona, retroalimenta. E hoje, se a gente parar para lembrar de uma segunda marca de energético, é claro que tem, né? A gente vai lembrar, mas não chega tão forte, né? E não cria relação assim com as pessoas e com os conteúdos e com os patrocínios e com todo... Conseguiu se descolar bastante, exatamente. Então, Ambev trabalha conteúdo de marca. Nós na Califórnia, a gente atende a Ambev e a gente faz... enfim, nós fizemos o Skol Pagodão. Alguém aqui já deve ter percebido essa plataforma, né? Nós lançamos música, fizemos videoclipe, trabalhamos podcast, conteúdo. Esse era o passion point de Skol, né? Música, pagode, popular. Lá em Fortaleza, na agência Califórnia de lá, nós fizemos o Skol Forró, porque aqui era pagode, lá era forró, e todo tipo de conteúdo que se desdobra sobre esses temas, né? Mas, quando a gente vai trabalhar com Stella, por exemplo, é uma marca que tem outro passion point. O passion point de Stella prioritário, durante alguns anos agora, tem sido gastronomia. Então, produzimos Stella Chefs, que são conteúdos de grandes chefes brasileiros sobre gastronomia, falamos sobre o tema. Então, as marcas estão sensíveis aos temas, aos passion points, já entendem que é preciso trabalhar isso, que é assim que se busca e que se sedimenta a conexão com a sua audiência e, acima de tudo, que a audiência hoje, e cuidar da audiência, entendê-la e saber se relacionar com ela a partir dos seus interesses e das suas projeções, é tudo. Hoje, a audiência é o seu grande bem, é o que as marcas precisam trabalhar para ter essa fidelidade, e é isso que elas estão fazendo. Não tem mais bobo no mercado, não. Quem está esquecendo isso está ficando para trás. A gente saiu de uma época onde as marcas falavam de uma forma, né, que era um para muitos, boa, Urbano, um para muitos, e a gente definitivamente está num novo momento onde a gente busca, onde as marcas buscam e devem procurar cada vez mais, né, o diálogo, né, a relação entre marcas e pessoas, que, no fundo, a gente está falando de... por trás das marcas, né, tem pessoas, né, e a gente está falando disso. É bem óbvio, mas hoje a gente ainda vê que um caminho ainda não totalmente compreendido, né? Por muitos, né? Estamos ainda num processo. Novo, porque né? falar é super... porque eu acho que você também lida com marcas que estão, claro, né, na ponta de lança, né?
pioneiras em muitos projetos que são projetos admiráveis, né? São projetos que a gente estuda, que a gente lê, que a gente diz, olha que bacana, e que conexão, que tem toda, né, que faz todo sentido, tem toda a sinergia e tudo. Mas eu diria que um percentual bem representativo ainda está dizendo o que precisa falar e precisa se comunicar, mas o que ela quer mesmo no final do dia, o que ela entende, tem que botar o post do panfleto no ar, né? Então, saiu do panfleto apenas o meio, muitas vezes. Então, existe muito campo, né? Não estou fazendo, na verdade, não é uma crítica, na verdade, é um olhar onde a gente consegue enxergar muito campo para evoluir, né? E, nesse processo de evolução, Lucas, a gente vê que outros eixos passaram a ter muita importância, né, na construção de marca, como que o Will deu uma pincelada, a questão das causas, né, do impacto hoje. Né, as marcas tinham um papel mais limitado no passado, e hoje elas têm um papel muito mais amplo, né? Principalmente porque a gente tenta sair desse falar de um para todos e tentar construir uma relação e construir um diálogo. Como é que você vê essa evolução, né, do impacto das marcas na sociedade, de algumas marcas com uma preocupação maior e muito real de fato, ajudar na transformação? Como é que as causas entram nisso? E só um parêntese, eu acho muito legal essa mistura do Screen, onde a gente tem Lucas como, né, assim, um jovem talento, né, com pessoas que já têm uma estrada maior de mercado. Né, eu digo, Lucas, a gente teve a oportunidade de almoçar hoje junto, e aí a gente conversando, eu digo, Lucas, quantos anos você tem? Não vou nem dizer quantos anos o Lucas tem, porque Lucas tem a minha... quando o Lucas nasceu, eu já trabalhava. Então, assim, eu acho incrível essa oportunidade de trocar e de aprender também com ele, e de aprender com que né, a moçada que está chegando agora, o que eles têm para agregar. Eu fico, assim, encantada, babando, querendo ficar grudada, melhor amiga. Mas queria te ouvir, Lucas. Pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Lucas, queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Acredito que é uma troca muito interessante, principalmente como a Ana falou, aprender com vocês é riquíssimo. Então, assim, eu acredito que esse tema de evolução das marcas ao longo do tempo está muito ligado ao que vocês comentaram mesmo. É um processo evolutivo, e eu gostaria, até para a gente refletir, de trazer um autor que fala muito sobre esse assunto, que se chama Kovaleski. E ele traz essa ideia de que ele liga vários temas, primeiramente entre publicidade, mídia, o brand and content, o brand experience, que é a experiência das marcas. E ele diz que, de certa forma, antigamente nós tínhamos meios que eram mais unidirecionais, como, por exemplo, a TV, de certa forma, que falava com uma massa e transmitia a mesma mensagem para várias pessoas. Bom, e os meios evoluíram ao longo do tempo e os consumidores se transformaram, de certa forma, com isso também, e o comportamento deles, consequentemente. Então, ele diz, por exemplo, que a narrativa das marcas nesses meios mais unidirecionais, de um para vários, ela estava mais ligada à venda. Então, às vezes, preço, às vezes, compre, e isso, de fato, não permitia que a audiência interagisse. Eles só eram passivos, recebiam a mensagem e não tinham nenhuma atitude proativa. Mas, como a gente sabe, de um certo tempo para cá, os meios mudaram. Então, nós temos hoje internet, alguns meios que permitem mais interatividade. E aí ele traz, por exemplo, outros autores que falam de uma espécie de consumidor prosumer. É aquele que promove, aquele que é proativo, que compartilha, que interage com a marca nas redes sociais, por exemplo. Ou seja, o consumidor é muito mais ativo que antes nesse sentido. Ele não é só mais uma audiência. E ele diz, por exemplo, que esses meios permitiram que os consumidores tivessem uma relação com as marcas mais ativa e conectada também. Então, hoje, elas estão, de fato, muito mais entranhadas, digamos, na cadeia cultural das pessoas e no dia a dia das pessoas, e que antes isso não acontecia.
E ele traz, por exemplo, a ideia de que, como esse movimento aconteceu, as marcas precisam se adaptar e o discurso não pode ser mais ligado só a preço, vendas, compre, compre, compre. Então, ele traz, por exemplo, uma ideia de que uma narrativa que as marcas devem se conectar é aquela que a audiência gosta, aquilo que ela fala no dia a dia. Então, um exemplo de uma marca que pode buscar se conectar com aquilo que a audiência gosta. Digamos que a marca já tenha um propósito ligado à natureza, à sustentabilidade, e ela percebe, de uma forma genuína, claro, que a audiência gosta desse tipo de assunto também. Então, ela passa a falar desse tipo de tema, ela promove ações para defender esse tipo de tema e está ligada, por exemplo, à causa da sustentabilidade, porque as pessoas gostam daquele assunto. E nem sempre isso vai estar ligado a vendas, mas ela pode promover, por exemplo, por meio do branding de content, ações, promover ideias relacionadas à causa e que, de certa forma, não vende ali por aquele canal. Então, isso é uma noção de que hoje nós não podemos mais estar preocupados só em vender e que trazer assuntos que a audiência gosta, consequentemente, vai gerar a venda. Então, a preocupação muda de foco, mas o resultado, com certeza, vai acontecer. Beleza. Estava tão concentrada, eu estava tão concentrada que eu até me... Pega aqui o gancho com dois pontos que vocês falaram. Primeiro, assim, existe... Está tudo embaralhado, né? Você falou bem, Will. As marcas começaram a virar publishers, né? Então, a gente produz conteúdo. A gente vai brigar por uma certa audiência. E aí o que o Lucas traz, assim, essa audiência não é só uma audiência, assim, ela é alguém com quem a gente se relaciona, alguém que devolve para a gente alguma resposta de experiência, por exemplo. No planejamento, pegando a Coca-Cola de novo como exemplo, né, no planejamento que já está vencido, que o planejamento era para ter acabado deve ter acabado em 2021, né, foi um planejamento que eles construíram lá atrás de 10 anos. E a ideia era justamente essa, produzir conteúdo para provocar novas conversas, novos engajamentos, né? E depois que essas conversas aparecem em vários pontos, a gente faz uma conexão, e é o que eles chamam de comunicação líquida, que casa muito bem, não só com Bauman, né, mas com o próprio produto Coca-Cola, né? Faz super sentido você produzir conteúdos que se derramem, que se espalhem, que conecte com pessoas. Mas isso está muito confuso. A gente está vendo marcas produzindo conteúdo, a gente está vendo Anitta, que não é só garota propaganda do Boticário, se eu não me engano, mas ela já pega a casa dela, já produz, ou seja, já não tem agência na história. A consultoria virou quem compra a mídia, então está tudo meio que embaralhado. As marcas têm essa função hoje, né? Enxergar tudo isso, buscar oportunidade e puxar para si essa responsabilidade de construir essa comunicação. Então, o que vocês trouxeram aqui é exatamente isso, assim, o papel da marca em provocar essa comunicação de uma forma que gere algum tipo de experiência e tenha esse retorno, sempre com base nesses princípios, nessa preocupação social, ambiental, de governança, isso tudo que a gente tem falado, inclusive aqui no Screen também, de ESG, de propósito, e por aí vai. Eu acho que ficou mais complicado, porque tem mais ferramentas e tem mais possibilidades, e está tudo embaralhado mesmo. Por outro lado, quando está complicado, e a gente, como especialista em comunicação, é uma puta oportunidade. Então, assim, é o melhor momento que a gente poderia estar vivendo agora, com ferramental bacana, com possibilidades, sem limites, praticamente, né? E com muita responsabilidade, que é o que está todo mundo cobrando das marcas, principalmente. Perfeito, Urbano. E nunca o essencial e o foco foram tão importantes, né? Porque dentro de um emaranhado de excessos e de coisas, hoje a gente saber para onde vai e a gente focar no essencial, eu acho que tem sido assim um dos maiores assim desafios, e quem consegue, eu acho que se torna um diferencial. Você olha para a marca e diz, ela é isso, sabe? É tão simples e tão difícil dizer assim,
Não, essa marca significa isso. Quando chega nessa simplicidade e nessa assertividade, eu acho que é o ponto máximo. Então, assim, hoje, em todos os trabalhos que a Mundo Real, que a minha empresa faz, que é uma empresa, né, que cria mapa de navegação para empresas seguirem, né, do presente para o futuro e baseado em marketing, porque é o que eu e meu sócio a gente sabe fazer mesmo, a gente não sabe fazer outra coisa. Então, uma premissa nossa é a simplicidade, sabe? O mais simples possível, o mais dentro da essência possível, o mais focado possível. Ah, mas eu não vou falar disso, eu não vou falar daquilo. Não, porque quem está do outro lado não está com vontade de ouvir nada disso. Quanto mais 3 disso. Então, a gente vai fazer uma coisa. E voltando ao ponto do gancho das causas, eu tenho achado um movimento maravilhoso das marcas, porque eu acho que elas têm dado luz a assuntos tão relevantes, né, e tão necessários para que a gente acorde para algumas coisas, para que a gente amplie a nossa visão de mundo, amplie a forma como a gente enxerga, que eu acho isso maravilhoso, e eu acho que tem sido de uma ajuda muito grande na evolução da própria humanidade mesmo, né? Porque a gente segue aprendendo, errando, aprendendo, se reconfigurando, e eu acho que as marcas têm tido esse papel importante. Alguém quer dar um plá sobre isso? Eu queria, na verdade, voltar a uma provocação que você fez pouco tempo antes, né? Falando sobre o fato das marcas acionarem os criadores e acabar por ser mais um processo burocrático de postar um card, de mostrar aquela marca ali, fazer aqueles recebidos, né? Aquela coisa que continua sendo careta, né? De alguma forma. Mas as marcas elas estão buscando a verdade das pessoas para agregar esses valores a elas, né? Todos esses criadores, né, eles são credibilidades alugadas, né? São pessoas que são pecinhas do quebra-cabeça que somam as suas verdades, e isso vai sedimentando e as pessoas percebem naquela marca as verdades das pessoas, e isso é tridimensional, isso é rico, isso dá base, põe os pés no chão e é interessante e funciona. Mesmo trabalhando com os recebidos ou de uma forma mais burocrática, é tudo muito novo, né? Estamos descobrindo um pouco os caminhos, né, de como fazê-lo, de entender como funciona o equilíbrio desses processos, mas, mesmo assim, isso está fazendo com que as verbas de mídia se desloquem, né? Tem uma grande diáspora das verbas de mídia dos meios tradicionais para o on. Né? E no ON não é só como mídia de AdSense de YouTube ou impulsionamento de outras redes. O ON funciona muito também como mídia de influenciadores, que é o que a gente está falando aqui, né? O mix cresceu muito, né? O mix cresceu. Eu fazia um plano de TV bala, de cabeça. Tipo, entrando para fazer ultrassom, dizia, bota a Isa, de cabeça. Plano de rádio... Outdoor, sabia de cor as placas da cidade, por Deus do céu. E até para influenciadores, essa fórmulazinha... E hoje, gente, essa uma fórmula loucura. é caso a caso. É caso a caso. As ações, claro. o que se desdobra em postagem, mas também o que mostra de merchandising de produto. Não, é caso a caso mesmo. E tem que se relacionar com a pauta editorial do influenciador em si. Né? Tem muita coisa em jogo aí, muita coisa para a gente analisar e pensar especificamente sobre aquela necessidade, né, daquela marca e tal. Aí, sabe o que eu pensei? Da gente fazer um ping-pong rápido, assim, um don't, né? Assim, o que é que hoje uma marca não pode fazer, que vai se queimar? Vá lá, Lucas. Bora lá. Acredito que fazer pesquisa, ela não pode ficar sem entender o consumidor de fato. Boa. Acredito que tudo que a gente
falou aqui hoje está relacionado a um deslocamento da preocupação com o que o produto vai ser, sem antes se preocupar com o que o consumidor quer receber de fato. Então, tanto dos influenciadores como da mídia que ele quer ser impactado, acredito que tudo está relacionado ao que ele deseja. Vocês anotam aí, número 1, não deixar de fazer pesquisa. Vambora, quem vai agora? Acho que as marcas precisam estar atentas aos balanços da maré, né? Não pode não estar inserida digitalmente, não pode se isolar de onde as coisas acontecem, porque as coisas vão continuar acontecendo. Não pode ficar isolado, viu, gente? Vai lá, Bom, vou soltar uma aqui, aí vocês veem se é verdade ou não. Assim, eu acho que as marcas elas não podem entender que o movimento que ela faça está isolado das outras coisas. Então, assim, acreditar que investir no on não vai influenciar no off, fazer o off não vai influenciar na campanha com influenciadores, que não vai influenciar com o ponto de venda, com a preocupação da experiência do consumidor, está tudo interligado. Assim, se não tiver essa visão holística da coisa, né, vai estar jogando dinheiro fora, né? Hoje a gente vê em mercados mais maduros, como São Paulo, por exemplo, a briga pela verba de mídia em branding, né? Por quê? Porque o funil de vendas está todo construidinho, ele sabe que se ele colocar 10 ali em cima, um vai converter do jeito que ele quer. A gente aqui fica disputando muito a tapa, performance, matrícula, conversões, tal. E as marcas grandes, como elas têm uma visão mais consistente do todo, ela sabe que quanto mais forte a marca, mais ela vai converter também, né? Então, essa noção do todo, eu acho que não pode se perder. Então, não pode deixar de ter uma visão do ecossistema completa e sistêmica. E eu queria incluir uma coisa, ela não pode não ser de verdade. Então, assim, é premissa número 1. Verdade hoje é que nem respirar. Agora a gente vai para um must, né? Se é que a gente pode dizer que alguém deve, que alguma marca deve alguma coisa, porque tudo depende do contexto, tudo depende do resultado da pesquisa de Lucas, né? Tudo depende do ecossistema, então, de onde está inserido. Mas um duo, assim, importante. Quem quer começar? Vai lá, Lucas, você começou tão bem com a pesquisa. Vamos lá. Eu acredito que é ter essa consciência de resiliência de que uma marca não se constrói da noite para o dia. Então, é uma maratona, de fato, não uma corrida de 100 metros, e que o investimento em determinada mídia não funcionou hoje. Quem sabe testar novos meios, conectar, como vocês falaram, pode funcionar muito bem. Então, acho que não há uma regra pronta, mas continuar nesse caminho por muito tempo. Maratona, viu, gente? Maratona. Vamos embora. Quem vai? Acho que é necessário estar atento ao sabor das marés, né? É necessário entender que tudo que está acontecendo hoje é uma cartilha, a gente precisa fazer para poder se inserir, fazer a coisa girar, mas amanhã pode ser tudo diferente, a gente tem que pegar isso tudo de hoje e jogar fora. E o mundo está rodando rápido demais. Olho aberto, atento. As novas tendências, ao que está acontecendo, entende seus benchmarks para copiar mesmo, e copiar bem copiado, sabe? Porque e ressignificar essa cópia, né? Porque quem ficar desatento a isso vai ficar para trás. Eu vou acrescentar uma muito parecido com isso que o Will falou, que é a capacidade de movimento de marca, né? Algumas marcas grandes, marcas importantes do Brasil, elas fazem movimentos porque elas estão atentas a essas tendências e ao ecossistema como um todo, né? Então, quando você vê uma Havaiana junto com uma Hering construindo um único ambiente de vendas, e aí você, do lado de cá, né, você fala assim, poxa, em algum momento, eu acho que Havaianas e Hering sempre foram a mesma coisa, né? É muita brasilidade, é muito casual, é muito um feito para o outro, né? Nada mais natural do que um movimento de marca
um collab, por exemplo, das duas marcas se vendendo. Então, quem comprar a Havaiana ganha a camiseta da Hering, quem compra o short da Hering ganha uma Havaiana. Tal. Ou seja, existe um movimento muito próprio de entendimento de marca, que isso deve ser valorizado. E aí, usando isso como gancho para o impacto social que a gente também tem que estar atento, né? A Havaianas, por exemplo, ontem a gente viu um case da Gana, onde a Havaianas se juntou com Gerando Falcões, pegou artistas de comunidade para poder fazer estampas de suas sandálias e depois, num collab também, colocando a Havaiana para poder vender, e parte dessa venda vai para Gerando Falcões, que tem um trabalho super consistente em algumas comunidades do Brasil. Recorde de vendas da Havaiana. Então, assim, quando você está atento à oportunidade, quando você hackeia a sua marca, quando você faz esse movimento de marcas dentro de um ecossistema, com outras marcas que também têm os mesmos valores e o mesmo peso social, a coisa tende a dar certo. Demais, demais. Eu acrescentaria aqui rapidamente foco na sua essência. No final do dia, começou o dia, no meio do dia, no final do dia, no meio da tarde, foco na sua essência. Acho que fica muito mais consistente, faz muito mais sentido e a construção fica muito mais sólida. Acredito que os resultados são muito maiores. Bom, botaram ali a plaquinha de 5 minutos, então, quando disseram que tem 5 minutos, são 2 perguntas. Alguém tem uma pergunta para fazer? Massa. Vocês levam? Ah, tá bom. Aí você disse para alguém especificamente e tal, já facilita aí, tá certo? Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer ao Screen Festival, porque esse tipo de evento é uma raridade em Salvador. Eu estou gostando muito. Eu já trabalho na área, já tem mais de 15 anos. Sou especialista em criação de marca, conheço o Urbano também, já tem um tempo. Esse painel em si era o que eu estava mais aguardando desde ontem, quando começou o Screen Festival. E, para mim, foi muito bacana escutar o Lucas, o Urbano já conheço. O Will, estou conhecendo agora, você também, Ana. Quero dar os parabéns a vocês. Esse universo de criação de marca, o que o Lucas falou, que uma marca ela não se constrói de um dia para o outro, né? Depende de uma série de fatores e, assim, na verdade não é uma pergunta, é uma colocação, porque vocês falaram sempre de grandes marcas, né? Para mim, que atuo no mercado baiano, e já há bastante tempo, eu venho pegando um leque de pequenos e médios empreendedores e que às vezes é muito difícil para esses pequenos empreendedores, mas que com um trabalho correto, obedecendo os passos, chega lá, entendeu? Então, tem um exemplo de um cliente meu que é o Armando Daltro, acho que muita gente já conhece aqui o Mandinho. A marca dele, a loja, a escolinha, tudo eu que fiz. E agora a gente está refazendo a marca dele, que em breve a gente vai estar lançando. E é muito bacana. Eu não tenho nem pergunta, porque eu sou apaixonado por esse universo, eu sou apaixonado por marca, apaixonado por brand. E só queria dar os parabéns mesmo. Meu Instagram, quem quiser seguir aí, é Peterson Citônio. Fiquem à vontade. Oi, gente. Meu nome é Luana. Eu tenho uma empresa que eu criei para gerir minha carreira de escritora de maneira independente. E sou só eu a empresa no momento. Então, eu queria perguntar, porque assim, eu queria essa coisa da gente não focar só em vendas, da marca ser como publisher. Como é que fica as pessoas que têm que cuidar de tudo e não conseguem, às vezes, dar atenção à comunicação, por exemplo? Porque, por exemplo, sou eu que fui atrás da Bienal da Bahia para ter o stand, sou eu que fui consignar os livros, eu que selecionei as pessoas para trabalhar comigo, para publicar os livros, sou atrás de gráfica e tal. Então, eu queria muito poder fazer, tipo assim, pensar no conteúdo pelo conteúdo.
Mas eu fico meio confusa no sentido de... Mas eu não consigo fazer isso, sabe? Eu acho legal que as grandes marcas estão tendo essa iniciativa. Inclusive, eu adorei o painel de vocês, parabéns. Mas como é que a gente, de pequeno empreendedor, a gente consegue se posicionar nesse mundo em que isso tudo é exigido das marcas, sabe? Ó, deixa eu te dizer uma coisa, a dor é geral, viu? Então, assim, eu também sou pequena, é dificílimo, às vezes é casa de ferreiro, espeto de pau, pô, mas eu não fiz. Ó, minha empresa tem planejamento, é pequena, e a gente já fechou o ano e já planejou 2023. A gente levou, tipo, nota 10, a gente está sinal verde, aquele check, assim, que dá maior felicidade em todos os indicadores. Mas sabe onde a gente levou bomba? Na comunicação. Não posso nem dizer isso. Porque... Mas, assim, a gente faz tanto para o outro que na hora de executar nosso planejamento, na hora de fazer nosso conteúdo, a gente está falando isso porque é o seguinte, é muito fácil falar e é muito difícil fazer, é muito difícil ter esse foco, e a dor que você está tendo, de muitas vezes não ter tempo, o conteúdo não foi exatamente o que eu pensei, tal, isso é a dor do pequeno, do médio e do grande. Todas as empresas hoje estão se pensando e repensando o que fazer, como melhorar meu engajamento, porque eu mesmo digo, ó, se for para me agradar, eu não vou fazer, né? Porque eu tenho que agradar, na verdade, o outro. Então, só para falar a mesma coisa, ou falar algo que de fato eu acho que não vai agregar quem está do outro lado, eu prefiro nem fazer. Então, não se sinta mal, não. Vá fazendo um passinho de cada dia. Um passinho. Não consegue todas as postagens, não é o ideal, mas assim, é uma por semana, ok. É melhor fazer isso do que abandonar por não estar dando tempo de fazer o plano ideal. Pelo menos é a minha humilde forma de enxergar. Ana, você estava falando de recorrência, né? De todas aqueles frequência e, de fato, para construir marca, como para também construir conteúdo, é uma maratona, é necessário, né? É difícil, é muito difícil, é um sofrimento. Lá na Califórnia, a gente tem um projeto proprietário que se chama Fit Dance. Talvez algumas pessoas daqui conheçam. A gente trabalhou no Fit Dance por 10 anos, produzindo conteúdo diário quase, aliando audiências, trazendo aquele dançarino, aquele cantor para postar. Hoje em dia, a gente tem a possibilidade de fazer postagens compartilhadas, duplas, onde a gente pega os curtidas dos outros, né? E você, como escritora, não sei qual é exatamente a sua área, não sei se você escreve dramaturgia, por exemplo, mas tem Creative Commons, que você pode disponibilizar para animadores ou para diretores teatrais, enfim, collabs, né? Quando a gente trabalha junto, a gente trabalha com 2, 3, 4, 5 públicos, né? Então, enfim, acho que a ideia é regularidade, não deixar de fazer. Se tá ruim, faz mesmo assim, entrega mesmo assim, melhora no próximo, né? E a internet perdoa o que não está tão bem acabado, né? Então, acho que é regularidade, trabalhar em collab, pensar de uma forma criativa quem é que pode desdobrar o seu trabalho, seja você cedendo ele, para que esse trabalho alcance mais pessoas. Boa. Ó, a gente precisa encerrar, mas aí foi liberado, não foi para... Rapidinho. Diga aí. Eu sou Vitor Barreto, sou da Blue Arts. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte. Core business, né? Então, quando uma empresa contrata alguém que conhece de marketing, de branding, ela confia que aquela pessoa tem um direcionamento. E hoje eu sinto uma dificuldade muito de que o cliente, que não tem o conhecimento técnico, às vezes quer dar uma direção de quem tem o conhecimento técnico, de brand, de marca, às vezes fica, e aí? Né? Então, isso é algo que é bacana falar, conceito, mas na hora da decisão, às vezes a gente tem que ceder a uma coisa que não é o core business do cara. Então, isso eu queria ter essa reflexão aí de vocês que estão na frente. Vamos lá. Eu acredito que em todos os negócios isso é muito difícil, né? Atender ao cliente, a expectativa dele. Às vezes você entende muito sobre o brand, sobre o mercado, mas na hora ali de apresentar para o cliente, ele se impõe, às vezes não entende o que você está querendo propor. Eu acredito que a melhor forma de tentar contornar isso é mostrar a visão que ele entende no dia a dia, às vezes não é um assunto que ele domina, com a linguagem que ele entende e, de certa forma, isso também se encaixa para os clientes, né?
entender a perspectiva dele e tentar falar numa linguagem mais simples, talvez, e o porquê você chegou naquela sugestão, por que aquela sugestão é a mais eficaz e defender a sua ideia. Eu acho que não é uma solução que todas as vezes vai funcionar, mas é uma tentativa.